Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos envolver nossa irmã Carla para fazer nossa prece de gratidão e logo depois nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Vamos. Mãe Santíssima, novamente reunidos aqui, agradecemos a oportunidade que Tu nos dás de conhecer essas histórias e nelas perceber o amor de Teu Filho, a misericórdia do Pai para com todos nós. Que nessas lições, nessas histórias que passam, possamos perceber que nunca estamos sozinhos, que sempre temos o amparo, e que basta a oração, não como um basta simplesmente, mas que a oração é uma ferramenta, é um assistente que não podemos jamais esquecer. Ajuda-nos, Senhora, a caminhar na luz do Teu Filho, nessas lições, firmes nesse trabalho que agora nos compete aqui na Terra e que possamos sair daqui como vitoriosos nessa jornada, que não nos esqueçamos nunca da imagem luminosa Tua e de Teu Filho. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, Camilo e seus amigos se despediram de Belarmino, que continuou no isolamento. A despedida foi que ele disse que não sabia se veriam de novo antes da grande, inevitável jornada da reencarnação que os separar. E a próxima visita foi ao departamento de reencarnação. E no departamento de reencarnação, eles são compostos, o departamento de reencarnação, de 6 sessões. O recolhimento, a análise, que é um gabinete que é secreto, inacessível aos visitantes, a programação de recapitulações, pesquisas, planejamento de envoltórios físicos terrenos e laboratório de restringimento, que é um gabinete secreto inacessível aos visitantes. Ele destaca que começa a aparecer com mais frequência o elemento feminino. A gente só viu o elemento feminino na torre, naquela sessão de ver onde era o feminino. E agora está aparecendo com uma grande parte dos obreiros funcionários do departamento da reencarnação é o elemento feminino. E ele fala que depois de 4 anos que eles estão no Hospital Maria de Nazaré, é que eles viram a primeira vez o sol e tons coloridos. E aí eu fui pesquisar, eles já estão desencarnados, pegando pelo desencarne do Camilo, eles já estão no mundo espiritual há 17 anos. Desses 17 anos, 4 no Hospital Maria de Nazaré. E aí o departamento de reencarnação ele comparou como uma metrópole movimentada, ou seja, uma cidade movimentada que é governada pelo irmão Demétrio e que o irmão Demétrio designou a irmã Rosália para ser a cicerone dele. E a irmã Rosália está falando que todo mundo que chega no departamento de reencarnação passa, não é rapidinho, né? Só entrar e sair não, é de 1 a 2 anos até que complete todo o ciclo ali para ficar conhecendo e sabendo. E um dos períodos que demoram mais é o do recolhimento, né? Então ela está mostrando para eles e falou que nem todo mundo consegue fazer a programação ou visitar todas as sessões, e ele botou como os asilados do manicômio, que ele não tem como recapitular, não tem condições, então eles voltam direto para a reencarnação. Eles passam pelo recolhimento, mas eles não conseguem voltar para a recapitulação. E ela falou que todos os que vão, eles são acompanhados pelas preces diárias que eles fazem lá, tá? E aí ele diz que quando vai, tudo é computado, os méritos e os deméritos na hora de fazer a programação. E que para fazer esse trabalho, né, da reencarnação, tem 2 partes distintas. Será dificultosa se ele vier da zona inferior da colônia e dos departamentos hospitalares.
E será uma simples revisão se ele já vier de outras regiões, como do colégio de iniciação, ou seja, porque ele já passou por outros estágios de reeducação. Estamos bem aí nas explicações da irmã Rosália, tia. E continua a irmã Rosália contando para eles o que acontece, né? De qualquer forma, esse trabalho será grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação, concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras daquele que vai reencarnar, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidade de que disponha para a vitória, previstos os empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados, ou as dificuldades que, em seu próprio benefício, venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual, geralmente, tão desejada é pelo próprio pecador, batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia, sabiamente traçada, encaminhada à direção da colônia que o examinará. Tem uma nota. Mas antes de ler a nota, só para mencionar que eu achei interessante que tem os guias missionários indicados pelo astral superior que vão validar esse estudo também. Então não é assim, né, um trabalho de um nível acima do que eles estão. Não é qualquer um que vai lá e diz vamos fazer desse jeito. Então os guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada será tentado para a finalidade da reencarnação. Então, mais uma vez, a gente vê aí, né, a misericórdia lançando suas teias sobre nosso destino também. E uma outra coisa que ela diz aqui, né, que é visto tudo isso, as possibilidades, os méritos, os deméritos, a resistência moral e possibilidades que disponha para a vitória. Ninguém reencarna para cair em erros e ficar nessa luta sem fim. Então é para a vitória. Então é só o que a pessoa consegue desenvolver ou trabalhar numa vida, né? Nota da médium. Não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convém acarretar para a sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvessem sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou a enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação. Isto que se depreende das obras básicas da doutrina. Ou seja, ela está dizendo que aí não vai nessa programação, como ela está dizendo, ela está falando aqui do esboço geral, não vai minúcias, olha, tu vai ser pobre, vai morar no bairro tal, na casa tal, na coisa tal, vai ter emprego tal. Não, essas coisas do dia a dia, da vida, até ela vai falar mais para frente, isso é por conta do livre-arbítrio da pessoa. Nem vai dizer, como ela dá o exemplo, a pessoa vai cegar. Não vai na programação de ser, vai cegar porque vai pegar uma doença, que vai ter glaucoma, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que. Não, tá na programação que quando chegar a tal época, ele vai cegar. E o que vai acontecer para lá vai depender também das ações da pessoa. Mas há casos de enfermidades que é programado no mundo espiritual. Por exemplo, o caso Segismundo já está sendo programado um problema cardiovascular.
O caso do Julinho, ele vai nascer com algum problema de novo nessa encarnação dele, já do livro Entre a Terra e o Céu? Ele deverá ter problemas de garganta, mas não diz como. Né? Não diz como, porque isso lembra, porque no processo da reencarnação, que foi uma coisa que a gente comentou bastante na sexta-feira, no estudo Entre a Terra e o Céu, há casos sim. Agora, esses pormenores é mais ou menos assim. Vai vir a doença? Vai. Está no processo expiatório? Está. Como a pessoa vai passar? Aí é o livre-arbítrio. Ela poderá passar sem reclamar, sem se revoltar, tirar a lição dela. Como ela pode passar reclamando, revoltada, sem tirar a lição que deve tirar daquela patologia, daquela enfermidade. Agora, peguei um carro a 200 por hora, estou embriagado, sofri um acidente, perdi a perna. Estava na programação isso? Não. Poderia até, inclusive, ter morrido. Aí é livre-arbítrio e, de certa forma, uma imprudência minha. Né? Então, são essas coisas que vão acontecendo que não estava na programação. Ou seja, Deus já manda as provas e eu ainda me arrumo com expiações, com dores maiores ainda. Né? Mas no sentido que ela fala aqui, tia, do minuciosamente, é assim. Se a pessoa vai ter que, por exemplo, cegar, ela pode cegar de várias maneiras. Uma farpa que entra no ouvido, no olho, né? Ou um glaucoma, ou, entendeu? Ela diz que ela está dizendo aqui desse minuciosamente é de tudinho. Mas, por exemplo, está na programação, por exemplo, do Julinho. Vai ter um problema na garganta. Pode ser uma faringite crônica que ninguém sabe o que é, um palato fendido, pode ter vir com qualquer outro problema, que tem vários, aí é nesse sentido, de minúcias. Mas e a mente, onde é que está? Porque é a mente que adoece esse corpo. Um processo de patologia é a mente que adoece esse corpo. A mente está adoecida, é ela que vai formar determinadas patologias mesmo. Tanto é que você vê, você está no grupo familiar, aquele grupo familiar tem uma predisposição para a enfermidade Y, mas isso não quer dizer que eu venha desenvolver. Está no grupo genético da família, mas isso não quer dizer que eu venha a desenvolver. Existem casos em que serão necessárias emendas. Estas tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim os técnicos do Departamento de Reencarnação são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana. Geralmente, os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito, ou seja, o consentimento, a aprovação do governo geral da legião a que pertencemos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crosta do planeta. Ou seja, eles fazem a recapitulação, vê o que dá para ser a reencarnação, depois encaminha para a direção geral da colônia. Faz um rascunho, manda para a direção. Faz um relatório e manda para a direção geral da colônia. A direção da colônia demora um tempo e vai para conceder autorização. Mas antes disso, tem a direção, o templo e o mais alto. Então vem de lá e diz assim, olha, ok. E ele diz que vem as emendas, né? Não, diminui, aumenta, olha, está muito longa essa encarnação, vamos fazer menor. Mas ele diz que isso é mais exceção, porque quem cuida disso já são espíritos já elevados. Então a gente percebe que o suicida em si, o irmão que cometeu o suicídio, ele não interfere, não é ele que decide nada, né? Ou seja, dando trabalho no mundo espiritual, né? A gente continua dando trabalho no mundo espiritual, né? Havíamos estacionado sobre as frondes
sobre ali a sombra, né? Sombrinha ali. As frondes dos arvoredos ao longo da avenida por onde palmilhávamos e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão. Pitágoras nasceu, 582 a.C., foi matemático e filósofo. Sócrates, 469 a.C., professor de Platão, considerado como modelo de filósofo. E Platão, aluno de Sócrates, foi matemático e filósofo grego. Lembrando que Platão foi que fez as anotações do senhor Sócrates. Rodeados de discípulos, né? Então ele está lembrando antigos, né? Livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseadas em princípios análogos, ou seja, iguais, à sombra dos cortinados dos plátanos, tipo de árvore, né? No parque de Atenas, né? Se nós formos ler os filósofos antigos, em particular Sócrates, e ler o que Platão anotou de Sócrates, o próprio Pitágoras, o próprio Aristóteles, a gente vai ver, gente, a conduta moral. E as aulas eram ao ar livre, né? Ao ar livre. E lembrando que todos eles são enviados de Cristo. É Cristo enviando eles para nos ensinar. Pensativo interveio Belarmino, que só via as palavras de Rosália com manifesto fervor. Depreender-se-á de vossas asserções, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um como joguete de forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? Vocês entenderam a pergunta dele? Desgraças que acontecem aí, é tudo uma fatalidade irreprimível? Então, sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucava, né? Respondia enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhados de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos, né, as entradas, se lia esta simples inscrição, abre aspas, recolhimento. Vamos ver a resposta da nossa irmã. É tudo um jogo de cartas marcadas? Foi o que ele perguntou. Não, meu amigo. O senso indica que não poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríeis antes ter compreendido que aquilo a que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra. Quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou. Pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza, consoladora ou punitiva do próprio futuro. A fatalidade existirá, se assim o quiserdes, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva, de desvios delituosos, programada por seu próprio livre-arbítrio, ao preferir o erro aos ditames da razão e da consciência. Lei de causa e efeito. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe fornecera origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Estribar aí seria apoiar, Se afirmar, apoiar, né? Assim também, nos programas que se elaboram aqui, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável.
Apenas os pontos capitais, ou seja, os pontos principais, serão por nós anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. É aquele momento que acontece na vida da gente, normalmente é uma bifurcação ou até mesmo uma dor, uma enfermidade, mas que está ligado com algo do passado. É repetir a lição. É isso que a gente não se toca, né? Às vezes a gente está passando por algo da nossa vida e às vezes é aquele momento de prova, é aquele momento de decisão. Quais são os tripés? Como é o tripé das quedas aqui na Terra? Vamos lá, dinheiro, poder e sexo. Esse é o tripé, que a gente está enrolado há séculos. Então, às vezes, a vida te leva naquela bifurcação do poder, que você pode anuir. E é a prova. E essa prova, se veio a prova do poder para ti, e que você poderá anuir com crime ou não, essa é uma prova que tu está repetindo. Isso não é novo. Isso é repeteco. Por isso que você titubeia. Se eu titubeio, se eu fico indecisa, se eu ainda não resolvi isso dentro de mim, se eu ainda não aprendi a lição, eu fico indecisa. Vou, não vou, vou, não vou. Se isso já está resolvido dentro de mim, eu nem titubeio. Eu sei exatamente o caminho que eu devo seguir. Na área sexual, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aparece a bifurcação. Se tem bifurcação, é porque ainda existe a dúvida dentro de mim. Por isso é que é uma prova que normalmente a gente repete. Para a gente não dormir nos trechos decisivos. Não. É só a gente entender, sabe, Mita e demais irmãos? Uma encarnação é rápida. É muito rápida. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena você não fazer o que você quer, mas fazer o que deve. Perante a divindade, perante a nossa própria consciência. De que me vale eu atender o meu capricho hoje e perder toda a minha encarnação? Me fala. Isso é um ato de extrema burrice nossa. A gente faz o que quer, arruma uma confusão e perde uma encarnação inteira. A gente não está aqui para fazer o que quer, mas nós estamos aqui para nos esforçar para fazer o que deve perante a divindade. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador, como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sob o critério dos nossos relatos. Convém, porém, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo resvelaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Que é aquilo que a gente estava falando. E tanto é que está grifado aqui, se você perceber, né? A letrinha está diferente, né? Então ele grifou. Olha, ele fala assim, a própria expiação. Então expiação é reparar o mal que eu fiz. Provação é Deus mandando alguma coisa. Então, Deus manda prova e nós arrumamos expiações. São coisas bem diferentes. E, normalmente, as expiações são muito dolorosas. As provas não. As provas são de ordem moral. As expiações envolvem moral e, muitas vezes, muitas dores físicas. Então, olha, a própria expiação encontra-se de tal forma arraigada, ligada, fixada na consciência do pecador. Aí a gente fala, consciência está onde? Na mente. Com efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, dar-lhe-ia um cumprimento. Então, a própria pessoa, sobre a sua própria consciência e entre a mente, vai dar o prosseguimento da expiação. Ele vai se direcionando. Ele vai se direcionando. A gente já está vendo o pé lamindo aí, que já não sente que não pode ter essas mãos. As mãos, exatamente. Sob o impulso da sua vontade livre,
dar-lhe-ia cumprimento, ainda que não fosse delineada sobre o critério do nosso relato. Então, apesar de não ter sido programado no mundo espiritual isso, ainda que não fosse, a própria consciência da criatura vai trazer isso, vai buscar isso. E aí ele diz porque para não ter os excessos prejudiciais, talvez com a consciência tão pesada de remorso, que é uma punição ou uma expiação além do que é necessário E do que ele pode aguentar. que ele pode aguentar. Outro sim, as capacidades que tenha para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas e indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo, ou seja, ao cárcere das provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas do seu futuro, se comprometeu a atender. Será livre, sim, mas, no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muitos poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como vê, meu amigo, não se trata de fatalidade, senão encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Existe uma programação, é igual assim, vamos fazer uma viagem, já sabemos o local, já sabemos o quanto nós vamos dentro do bolso, que tipo de transporte nós iremos, já conhecemos o ambiente, mas tudo pode mudar lá, dependendo da minha atitude, tanto para melhor quanto para pior. Às vezes, existe uma programação para 75 anos, mas a gente está fazendo tanta coisa errada, está indo para um caminho tão tortuoso que, por merecimento nosso e misericórdia de Deus, Ele nos tira antes do tempo, para a gente não se comprometer mais ainda. E não é que seja um mérito viver na Terra. Ai, fulano, não é que seja um mérito. A gente tem que entender a Terra como uma escola que me promove a evolução. Então, se aquela encarnação está dando certo, se eu estou fazendo a coisa alinhada, já aproveita que está aí, estende um pouco mais. Estende por quê? Porque o processo de uma reencarnação é algo muito demorado. E a fila é grande. A fila é grande, então até você adquirir, olha só, 9 meses no ventre. Olha o tempo da infância, o tempo de juventude. E tem gente que não sai da juventude nunca. Tem 50 anos e acha que está jovem ainda. Comportamento de juventude, não amadurece. Então a criatura leva muito tempo até a ficha entender qual é o propósito de uma existência. Então, já que essa pessoa está dando certo e ela entender, olha, vamos lá, vamos investir, que é para essa criatura passar mais tempo na Terra e poder aprender as lições. Que isso são poucos os terrícolas entendem qual é a missão na Terra. E acho que teremos que parar aí. Cenas do próximo capítulo. Né? Rosária está dando uma aula de reencarnação, né? E as obras do André Luiz são mais detalhadas ainda. E assim, detalhadas assim, bem direta mesmo. Foi bom, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos orar? Amor de nossa vida, o Senhor é o tipo mais perfeito, o exemplo a seguir. E escolheste uma manjedoura, escolheste como um pai, um carpinteiro, a Mãe Santíssima. Escolheste como profissão
também o carpinteiro, nos dando aula de simplicidade e de fidelidade. Buscastes os simples para ensinar lições eternas e mostrastes a todos nós que devemos aceitar os nossos desafios, carregando cada um a sua cruz, em silêncio e sem lamentar. Dá-nos força, Senhor, para sabermos conduzir a nossa vida sem jamais perder a fé, a esperança e a fidelidade a Deus. Porque, afinal de contas, é só por uma hora. Que nós possamos sempre sermos fiéis e jamais, Senhor, nos afastarmos dessa fidelidade. Obrigada por mais uma noite de estudo, de reflexão, de aprendizado e entendermos sempre qual o propósito de uma encarnação. Que a tua paz nos envolva, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.